Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Ponzo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aos Registros Místicos. Nesta série, eu estou contando relatos de minhas experiências místicas, principalmente em sonhos, sonhos lúcidos e projeções astrais. A experiência de hoje é um sonho lúcido. Esse sonho lúcido aconteceu na época da minha adolescência, um pouco antes de eu ter uma experiência muito marcante de projeção astral. Essa experiência de projeção astral, eu já fiz o relato no meu canal. Ela se chama Penetra no Conselho dos Sábios. Foi quando eu é, fui até uma mansão e estava vendo um conclave, uma reunião de sábios, e de repente eu não era bem-vindo ali, mas havia alguém me protegendo, havia alguém que estava garantindo a minha presença, o meu direito de participar daquela reunião de sábios. É interessante talvez você ver esse relato, porque é mais ou menos da mesma época. E no relato eu faço um contexto da minha vida também mundana, vamos dizer assim, da minha vida social e tudo mais. E eu não vou repetir muito isso, né? Basta dizer que eu era um adolescente bastante rebelde, eu estava numa fase muito confusa, muito difícil, e também comecei a mergulhar na literatura, na poesia e tudo mais. Então, assim, dito isso, né, e eu sempre gostei de desenhar, já era na época que eu curtia quadrinhos e tudo mais. E bom, nessa época eu estava morando com a minha mãe, com meu padrasto, lá na cidade 2000, em Fortaleza, tá? E assim, foi uma época bastante solitária, bastante difícil. Eu estava meio isolado. A gente tinha voltado há pouco tempo do Mato Grosso do Sul, que houve uma tentativa aí de construir um parque aquático, mas não deu certo. E terminamos voltando, né, do Mato Grosso do Sul para Fortaleza. E aí o que acontece? Nisso, eu tinha uma vida normal, mas foi uma época que eu estava meio isolado já e começando a me aprofundar muito na questão da literatura. E era uma pessoa meio sonhadora, assim, meio irresponsável, vamos dizer assim, vivia no mundo da lua. Apesar de ser um estudante normal, né? Eu estava no ensino médio, eu tinha 17 anos já, 16 para 17 anos. E assim, mas eu vivia muito isolado também no meu quarto, não queria saber, queria construir minha própria vida, fazer minhas coisas de uma maneira totalmente independente, assim, meio desconectado da realidade. Não queria só ser artista e tudo mais, era muito sonhador. Talvez isso tenha colaborado um pouco para essas experiências espontâneas, tá? Mas vamos lá. É, eu vou colocar a câmera, tá, aqui para poder desenhar um pouco, porque desenhando eu posso mostrar para vocês com um pouco mais de detalhe coisas que para falar talvez seja muito mais difícil, tá, para descrever. Então, eu vou colocar a câmera e vamos começar o nosso relato, beleza? Vamos nessa. Pronto, pessoal, vamos começar o nosso relato. O relato de hoje chama-se Você está vivo? Eita. Você está vivo? Homem se transforma em pantera. Você está vivo? Homem se transforma em pantera. Essa experiência, como eu estava dizendo, aconteceu nessa época aqui, ó. Deixa eu voltar um pouco a timeline aqui. Da minha adolescência, tá vendo? Na época de 1995, eu era rebelde, estava nessa fase muito introspectivo, certo? Vivendo bastante isolado, estava isolado dos amigos e tudo mais. Aí eu tive essa projeção astral aqui, que foi penetrando no Conselho dos Sábios, né? Eu já contei essa história.
E se você quiser ver, tá lá no meu canal. E aqui, aqui eu já conto a história do meu primeiro batismo, tá? Como atleges. Isso aqui já foi um pouco mais pra frente, certo? Se não me engano é 2004. Mas a gente vai fazer um retorno aqui no tempo e vai voltar para 1995, tá? Quando eu tenho essa experiência de sonho lúcido. Vamos lá. O que que aconteceu? Certo dia, eu lembro que o meu padrasto estava viajando, alguma coisa assim, a casa estava bem tranquila. E eu tinha voltado há um tempo de Olinda, que eu fui visitar Olinda, alguma coisa, fui e voltei no ônibus. Eu lembro que foi bem intenso, às vezes no transporte de ônibus eu tenho muita experiência também. E é o que acontece, nesse dia eu dormi e eu tive esse sonho lúcido. Ele começou assim. Eu estava caminhando por uma paisagem, era uma paisagem assim com um barranco, sabe? Eu começo acima desse barranco. Quando eu dou por mim, eu tô bem consciente, tá? Então esse sonho é um sonho que ele já começou muito lúcido. E ele aconteceu naturalmente. Eu não fiz nenhum esforço para poder acordar dentro do sonho, não. Às vezes o sonho lúcido simplesmente ele já começa lúcido mesmo, tá? E eu lembro que eu estava nesse barranco, ele era meio enlameado, e aqui ao fundo tinha umas ruas, assim, aquelas ruas de barro, aquele negócio meio humilde assim, e tinha uma coisa aqui, uma construção aqui, que era um tipo de boteco, tá? Nessa época eu já bebia muito. Eu com 15 anos, eu já bebia bastante, tá? Assim, comecei a beber muito jovem. Com 12 anos eu já bebia. Mas com 15 eu tava virado, bebia bastante, certo? Então assim, tinha um boteco aqui, aí essa ruazinha ela andava um pouco mais pra frente e tinha uma vilazinha aqui, uma cidadezinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Era como uma comunidade, um lugar mais humilde, certo? Que ele seguia por aqui, umas casinhas. Aí tinha uma colina aqui e um tipo de morro aqui assim. Aí tinha umas casinhas aqui também e umas casinhas menorzinhas aqui. Então tinha assim uma vilazinha a uma certa distância, tá? Toda uma comunidadezinha, aqui umas casinhas meio isoladas, certo? E uma coisa que eu lembro que foi muito marcante, tá aqui o barranco, tá? E uma coisa que eu lembro que foi muito marcante foi o céu, cara. O céu ele tava com as nuvens carregadas assim, sabe? Aquelas nuvens que parecem uns fiapos assim. E esse céu ele tava muito nublado, muito carregado. Um tipo de céu que é raríssimo de você ter lá em Fortaleza, né? Então assim, por isso também já era um ambiente estranho. Apesar do restante do cenário parecer bastante com Fortaleza, com uma comunidade mais ou menos humilde, o céu não parecia. O céu era bem dark assim, bem obscuro, tá? Vou pintar aqui rapidamente. Essa experiência é uma experiência rápida, tá, pessoal? Aqui eu não vou encher linguiça, não. Vou contar realmente o que aconteceu. Agora o desenho, às vezes, ele merece um pouquinho de trabalho para poder realmente passar o clima, tá? Ó, o céu era bem escuro, assim, carregado.
Tá vendo? Todo o ambiente parecia meio em preto e branco. Não necessariamente só cinza. Tinha algumas cores, mas era uma cor apagada, assim, uma cor terrosa, sabe? Aquela cor meio sépia, um marrom. Como se fosse aquelas pinturas meio que toda marrons, em tons de marrom, sabe? Era assim. E aqui no primeiro plano, como eu disse, era tudo meio lameado, assim. Tinha uma graminha aqui, outra ali, mas era bastante lama. Aquele barranco de uma terra meio fofa, assim. Aí eu olhei e eu disse, rapaz, que coisa interessante, que lugar diferente, inusitado. E eu estava bem consciente, tá? Nessa experiência. Ela tem um grau de consciência, eu acho que está em nível 6. É 5 ou 6 esse grau de consciência, tá? Vou botar 5 porque, enfim. E aí o que que acontece? Mas isso está marcado na minha planilha, depois eu posso olhar. Deixa eu ver se eu consigo olhar logo. Porque eu já passo para vocês o grau de consciência certinho. Ó. É nível 5 mesmo. Você está vivo? Homem se transforma em pantera. Já é um spoiler, né, no título. Esse título é também uma brincadeira, porque eu gosto de dar títulos bem criativos para as minhas experiências, tá? Aí lembra um episódio de Dragon Ball, alguma coisa assim, sabe? Tipo aquele episódio que é o quê? Goku se transforma em metal? Alguma coisa assim, sabe? Eu me inspirei nesse tipo de título para colocar esse aqui. Aí o que que acontece? Eu vou descendo por esse barranco. Eu desço por esse barranco e eu vou me aproximando dessas pessoas. Deixa eu ver se eu consigo fazer as duas ações ao mesmo tempo. Eu desço aqui pelo barranco. Nessas horas que é bom você saber fazer quadrinhos, cara. Ó. Eu termino de descer o barranco aqui. Vou meio que me apoiando. E esse barranco ele termina bem pertinho aqui. Eu vou descendo o barranco e eu chego aqui perto de uma mesinha. Essa mesinha tem uns caras bebendo. Sabe aqueles caras que eles são bem brucutu assim, uma galera meio grosseira, sabe? Aqueles tiozão bem bronco, sabe? Meio machão assim, meio gordo. Tinha um que era mais magrinho, que parecia um cara mais trevoso assim, classe média. E tinha um senhor que é aquele senhor bem assim, bem operário, bem brucutu, sabe? Bem machão. Aí tinha esses dois caras aqui e tinha outras pessoas aqui em outras mesas que eu não reparei, certo? Às vezes, quando a gente está numa experiência, fica difícil de você focar em muita coisa ao mesmo tempo, tá? A experiência onírica, ela não funciona como uma experiência lúcida. Em certas coisas, sim. Por exemplo, quando você foca numa coisa, muitas vezes você não consegue ver o resto do cenário. Ele meio que fica embaçado, tá? Como na vida real, né? Quando a gente. Vida real, não. Como na realidade material, né? Como no estado de vigília. Quando a gente foca em alguma coisa, a gente meio que deixa de ver o resto. Mas em experiência onírica, às vezes isso é literal. Às vezes a gente foca numa coisa, o restante fica realmente embaçado, tá? Aí eu desci esse barranco e eu fui falar com esse cara aqui. Vou colocar minha cabeça aqui. Aí eu disse, tá, o que é que tá acontecendo?
Pra onde é que vai daqui? Esse lugar. Que lugar? Eu lembro que eu perguntei alguma coisa assim. Eu não lembro as palavras exatas. Mas eu perguntei assim: que lugar é esse? Pra onde isso vai? Entendeu? Eu tava bem desorientado. Apesar de lúcido, eu tava desorientado no sentido geográfico. Eu não sabia pra onde ir, eu não sabia onde ia dar, eu não sabia tal. Aí esse cara era um cara jovem, o cara tinha uns 23 anos assim. E ele já ficou desconfiado, né? Quando eu perguntei assim, ele já ficou, meu irmão, esse cara, o que tá rolando? Aí eu disse, rapaz, eu quero conhecer, eu quero explorar, eu quero ver o que é que tem por ali, o que é que tem por ali, né? O cara tava com um copo na mão, vou botar um outro copo aqui. Tal. E aí tinha um outro, quem sacou, quem percebeu a situação foi o cara gordo, o homem gordo. O homem gordo, ele tava do outro lado da mesa. E ele disse assim: eita, deixa eu consigo fazer essa reversão. Ai, como eu tô enferrujado, mas bora. Aí aqui tá o cara jovem. E aí aqui tá o cara mais gordo, mais velho. Que ele tem aquela barba meio rala assim, sabe? Meio careca. Sabe aqueles operários que tem o braço bem grosso assim? Ah, ele tava aqui, eu tava com um copo na mão também. Se não me engano, a bebida era uma. Não era uma cerveja, era uma coisa mais forte, uma pinga, alguma coisa assim. Uma ipioca, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele disse assim: tá, por que você quer saber? Por que você tá perguntando, né? Aí eu disse: não, é porque eu quero ver, eu quero conhecer o lugar aqui antes de eu acordar. Eu falei assim na inocência, né? Eu disse, não, porque daqui a pouco eu vou acordar. E aí, antes de eu acordar, eu quero ver, eu quero conhecer o que é que tem aqui, explorar. Aí eu disse, não, porque daqui a pouco eu vou acordar. Eu já senti que eu tava meio que acordando, que faltava pouco tempo para eu acordar, sabe? Aí quando eu falei que eu ia acordar, esse velho, ele disse assim, o quê? Aí veio o título da história dele. Esse velho, vamos ver se eu consigo desenhar ali. Esse velho disse assim: o quê? Você está vivo? Ele tá, ele ficou surpreso e meio com raiva pelo fato de eu estar vivo. Não sei se foi por inveja, não sei o que foi, realmente. Isso aí é um mistério. Deixa eu ver se eu faço ele mais velho. Vou botar aqui uma. Se eu faço ele mais velho sem forçar tanta barra. Uma velhice mais natural. Aí ele disse: o quê? Você está vivo? Aí nessa hora eu fiquei assustado. Quando ele disse assim, você, o quê? Você está vivo? Ele já tomou um tom agressivo, sabe? Aí eu fiquei, eita.
Eita, eita, fiquei meio alarmado, fiquei meio assustado, porque ele tava tranquilo, o outro tava tranquilo, mas quando ele perguntou isso, ele já tomou uma atitude. Eu acho que ele bateu um pouco na mesa e tal, e começou a se levantar. Você tá vivo? Aí ele foi se ajeitando assim para se levantar. Aí eu me afastei e disse: Não, cara, peraí. Aí eu disse: Qual é o que foi, cara? Qual o problema? Eu não neguei, não, que estava vivo, né? Mas eu disse assim: Eu fiquei estupefato com a atitude dos caras, né? E aí o cara mais jovem, desenhar mais rápido aqui, viu, pessoal? Porque não precisa muito preciosismo, não, tá? Eu fiquei assim, meio perplexo. E aí, o cara jovem, ele já chegou meio se arqueando assim, cara. Com raiva, sabe? Caramba, eles têm até raiva dos vivos. Raiva dos vivos. Aí ele chegou meio assim, meio arqueado pra frente. Já de forma meio ameaçadora, entendeu? Ele já veio meio curvado, numa posição meio estranha assim. É difícil de fazer exatamente. Disse o quê? Você está vivo? Esse velho disse, né? O quê? Você está vivo? Esse cara se levantou, não disse nada, cara. Esse cara se levantou já pra me agredir. Desenhar o velho aqui atrás. Aí eu disse, não, calma, calma, calma. Eu não lembro a roupa que eu tava, cara. Eu acho que era uma calça jeans. E uma camisa. Acho que era uma roupa igual a minha roupa de adolescente normal. Aí ele se levantou assim, já meio agressivo. Eu senti uma vibração meio estranha vindo dele assim. Aí eu disse: Calma, cara, calma. Mas não adiantou. Ele partiu para cima de mim. Eu dei um passo para trás. E aí foi nesse momento que ele se transformou em pantera. Então, assim, essa transformação dele foi muito interessante. Eu vou ver se eu consigo desenhar aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo puxar bem forte da memória, porque ficou marcado, mas é difícil de desenhar o conceito, entendeu? Porque é como se ele meio se tivesse se transformando em uma em uma pantera, mas ele tivesse ao mesmo tempo se desfazendo também, sabe? É como se ele tivesse se desfazendo em fumaça, assim, como se a fumaça tivesse, como se ele tivesse virando meio fumaça e a fumaça tivesse se transformando em outra coisa, entendeu? Aí o rosto dele ficou meio alongado assim, ele meio corcunda. E eu lembro que ele ficou meio indefinido e aí meio que misturou com o ambiente do lado, sabe? A energia dele meio que ficou misturada, como se fosse um turbilhão, como se ele se misturasse um pouco com o cenário ao redor, sabe?
ele meio que se desfizesse assim um pouco e ele se fosse a nuvem fosse se reorganizando. Então, ele não se transformou assim como um lobisomem de filme, não se esticando, não fisicamente. Ele meio que se desfez em fumaça e aí ele foi se transformando em uma pantera, sabe? Isso aqui não está muito parecido com a pantera não, mas tudo bem. Vamos dar uma certa licença poética aqui, fazer um pezinho meio. Aí ele foi se transformando em pantera. E aí isso me deu medo, cara, porque eu senti essa vibração, ele se desfazendo, se misturando com o cenário, sabe? Senti essa agressividade, essa inveja. É uma inveja dos vivos, cara, que eles têm. Alguns mortos têm inveja dos vivos. É muito doido, cara, isso. Por que eles têm inveja dos vivos? Talvez porque os vivos podem beber, podem fumar, e eles não conseguem mais ter essa vida material. Essa é uma das teorias, tá? Tem outra teoria que fala que é por causa da energia, porque os vivos eles têm um tipo de energia que os mortos não têm mais, que é essa energia ligada ao corpo físico, a energia do corpo energético, do corpo astral, que está ligada ao corpo físico, entendeu? É mais ou menos isso. Ele meio que foi se dissolvendo, se diluindo e se transformando em pantera. E aí nesse momento eu acordei. Eu acordei. Uma experiência muito interessante. E foi isso. Apenas isso. Fim. Algumas das minhas, algumas das minhas histórias elas são bem simples, tá? Bem lineares, bem enxutas. E eu resolvi contar também e não ficar só nas grandes epopeias, né? Contar também coisas mais do dia a dia, mais comuns, para poder dar esse contexto, beleza? Bom, pessoal, essa foi a experiência de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você se interessa por projeção astral, se você quer aprender a se projetar também e ter esse tipo de experiência, ou, enfim, experiências próprias, únicas, suas, é interessante que você acesse o curso gratuito de projeção astral. Eu criei um curso gratuito que ele tem 4 aulas, tá? Então você pode acessar esse curso gratuito aqui pelo link que está na descrição do vídeo e nos comentários também. Também tem um curso sobre meditação, que é um curso gratuito, que é uma playlist que está aqui no YouTube, tá? O curso de projeção astral, para você acessar, tem que fazer o cadastro, tá? Você coloca o seu telefone e coloca o seu e-mail, mas o curso de meditação é 100% livre, está aberto no YouTube, que também é excelente para você preparar a mente, o subconsciente, a sua energia, para poder ter essas experiências de sonhos lúcidos e projeções astrais, que me trouxeram aí essa segunda vida muito rica e muito empolgante e tá ao seu alcance também, tá certo? Então é isso, até a próxima. Um abraço.